Então vamos lá. Essa questão de ícones, eu gosto de utilizar um site que chama iconfinder.com. Aí a gente acha que diversas imagens são imagens gratuitas aí, muito boas para utilizar. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um tema, né? Vou colocar aqui cursos. Escreva sempre em inglês, porque ele vai achar aí as imagens, né, em inglês, tá joia? Então, digitei ali curso, ele acha diversas imagens. As primeiras que mostra são imagens compradas. Aí depois já vem aqui as imagens, né, gratuitas abaixo. Então, vou colocar, por exemplo, pode ser essa aqui mesmo. Vou clicar sobre essa imagem aqui e deixa eu verificar. Ela é gratuita, né? Porque eu acho que eu cliquei sobre uma outra coisa aqui, ó, que é para avaliar. Isso aí não. Só clicar em cima dela. Ele vai abrir ela aqui e a gente pode escolher a extensão, né? Para ícone é ICO, tá joia? Você precisa escolher aqui ICO. Esse ícone é para o ícone aqui da própria, não vou baixar, não é para o ícone da própria, do próprio navegador. Então vou colocar menorzinho, ó, 32 por 32. E vou clicar aqui sobre o ICO, ele vai então permitir com que eu baixe essa imagem. Ela vai carregar aqui na minha pasta de downloads. Deixa eu vir aqui para ela. Eu vou copiar ela e vou colocar lá dentro da pasta de imagens para vocês. E tudo, como eu falei que foi imagem, vai estar aqui dentro. Então vamos lá. Voltando aqui para a nossa plataforma, eu vou clicar para adicionar no favicon aqui, que é o ícone, enviar um arquivo. E toda vez que tiver uma imagem, façam aí, né, esse procedimento. Beleza. Então, essas opções que eu estou mostrando aqui, elas têm para todos os templates, tá? Para todos os temas. Então, até então aqui nada específico dele. Para fechar essa primeira etapa aqui, nós temos essa opção, ó, de customização do CSS, onde eu posso também entrar com o CSS customizado. Ó, o que é isso? Eu joguei uma imagem de fundo, mas vamos supor que fosse uma imagem PNG, que tem transparência no fundo. Então, se eu quisesse aí colocar ainda uma cor no fundo daquele site, né, vamos supor que a minha página fosse ter uma cor preta e a imagem PNG. Então, eu poderia aqui fazer uma estilização com CSS e customizar alguma coisa aqui utilizando CSS. Vou clicar aqui, por enquanto, em salvar mudanças. Vamos aguardar aqui. E vamos testar, né? Vai dar para verificar já de uma vez no nosso tema, porque ele muda no todo, se ele vai receber essas propriedades, que foram na verdade duas, né? Porque eu não mexi na largura ali, foi só no fundo e no ícone mesmo. Então ele tem que já aplicar isso aí de acordo com o que eu salvo e faço as alterações aqui das mudanças. Demora um pouquinho. Ó, demorou, mas ele carregou aqui no fundo. Então eu já tenho a minha imagem fixa, tanto que a minha tela vai se movimentar, ó, mas a imagem não vai. Então, é muito utilizado essas imagens fixas com parallax, tá? Então a gente trabalha aí com ele. E perceba aqui acima, ó, no ícone, né, do site, que ele pegou justamente aquela imagem de ícone que eu havia inserido. Então, eu tenho agora o ícone da aba com a imagem de ícone que eu tinha inserido. Então, muito tranquilo. Depois, se ficar ruim esse fundo aí, eu vou fazer aí, né, uma alteração por um outro mais neutro, mas eu acredito que vai ficar beleza aí para a gente trabalhar. Essas outras duas opções aqui, ó, isso aqui é interessante falar também, que eu falei que ia mostrar depois. Tiler é o seguinte, esse background ele fica fixo, né, e quando eu redimensiono, ó, ele não acompanha, tá joia? Ele não permite, ó, vamos verificar aqui, ó, eu diminuí. Ele ajustou os componentes dentro e ele mantém, né, na verdade, a sua proporção. Ele fica fixo ali no fundo. Percebam que o canto da montanha, claro que está tudo em cima, aqui não está dando para a gente ver direito, mas o canto da montanha aqui ele se mantém. Ó. Você vai arrastando, ele não vai redimensionando, vamos dizer assim, o certo seria isso. Redimensionando proporcionalmente. Ele vai se mantendo no mesmo local onde ele está, se a tela for diminuída. Esse outro, ele vai deixar para você a imagem também redimensionando, como se a imagem ficasse aí responsiva, tá, joia? E fixo também. Esse stretch, ele vai deixar a imagem se movimentando de acordo com a tela. Então, se eu descer a tela, ele desce também a imagem. Vocês podem colocar aí e testar os três também para poder ver as diferenças. Essa é a primeira parte geral. Essa segunda, que é os features, são algumas configurações que nós temos aqui. Deixa ele carregar. Ele vai trabalhar aqui do lado, né? É para quê? Para você verificar, por exemplo, aqui, né, se ele vai trabalhar aí com barra de scroll. Né? Claro que a maioria disso aqui eu não aconselho vocês mexerem, porque
o próprio tema já aplica de acordo com a utilização dele. Só não vai ter barra de scroll, por exemplo, aqui, customização para ela, se o seu site fosse pequenininho, de uma tela só. Então isso aí não vai acontecer, né? É muito raro. Então assim, essas configurações aqui são bem básicas de acordo com o tema, tá joia? Botões de envio, se você vai permitir aí categorias, mas essas configurações aqui mais para baixo a gente vai entrar depois na parte de categorias. Então, por enquanto, são essas. Nós vamos passar para as próximas configurações dele, né, que estão aqui então na sequência, que já são configurações de cores. Já são bem interessantes também, são mais voltadas para o tema e não para a estrutura.